Meus irmãos, bom dia, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Amém? Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, no livro do Salmo, Salmo de número 120. Salmo de número 120. Esse texto guiará a nossa reflexão nesta manhã. Peço que você acompanhe comigo a leitura da Santa Palavra do Senhor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, abençoe as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor possa edificar-nos em Ti mesmo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Eu falava agora há pouco com os irmãos aqui na reunião de oração. E essa série é intitulada, se você já viu lá no nosso Instagram, A Canção dos Peregrinos. Por que a Canção dos Peregrinos? Porque nesses próximos domingos nós voltaremos a nossa atenção para os cânticos no livro dos Salmos, que são chamados de cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Esses cânticos eram cantados, entoados pelo povo de Israel durante as suas peregrinações anuais para a adoração no templo em Jerusalém. No calendário do Antigo Testamento havia 3 ocasiões em que os judeus deveriam subir ao templo: a festa da Páscoa, do Pentecostes e de Tabernáculos. E durante a viagem que era feita, o povo entoava, logicamente, outros cânticos, mas principalmente esses cânticos de romagem. Nós temos aqui, então, uma espécie de livro especial dentro do livro dos Salmos. Eles são 15 salmos, do Salmo de número 120 ao Salmo de número 134. Desses 15 salmos, 4 foram compostos por Davi, 1 foi composto por Salomão, e os outros 10 não têm nenhuma indicação de autoria. Agora é interessante nós percebermos que, além dessa questão das peregrinações aqui, esses salmos se assemelham pela temática abordada. Nesses 15 cânticos nós vemos os salmistas explorando assuntos como angústia, como sofrimento, a proteção e as bênçãos que vêm do Senhor. E de uma forma muito especial, esses cânticos serviam para fortalecer a esperança do povo de Deus no agir do Senhor, manifestando o seu poder em bênção e em cuidado. E aí nós chegamos então ao Salmo de número 120, quando o salmista fala de um tema que está muito presente nas nossas vidas. Não necessariamente na vida dos crentes de maneira ativa, mas todos nós, em algum momento da vida, lidamos com a questão que o salmista está tratando aqui: a mentira e o engano. Nos últimos anos, nós vimos se popularizar no Brasil, principalmente por causa da polarização política, uma expressão da língua inglesa: fake news. Você já deve ter ouvido falar em fake news, você já deve ter pronunciado essa expressão fake news. Em tradução literal, fake news é uma notícia falsa, uma informação falsa. Mas no ambiente da internet, o sentido dessa expressão foi muito ampliado. E agora fake news é usado para se referir a qualquer mentira, a qualquer coisa cujo caráter não seja tão confiável assim. E veja, um assunto muito presente nos nossos dias. Nós não gostamos, e é chato e vergonhoso admitir, mas a mentira faz parte da vida de muitas pessoas. Infelizmente, da vida de muitos crentes, né? Por vezes nós somos afetados pela mentira. Pessoas falam falsamente contra nós. Às vezes elas falam falsamente a nós. Mas existem circunstâncias também nas quais nós não estamos no polo passivo da situação, sofrendo com a mentira ou com o engano. Infelizmente, existem circunstâncias nas quais
Muitos crentes se colocam no polo ativo, mentindo, sendo agentes do engano. Isso acontece de maneira muito simples, de maneira muito sutil. Nós nos tornamos agentes do engano e da mentira quando levantamos ou repetimos uma acusação sem saber os fatos. Quando nós damos crédito a uma palavra enganosa, simplesmente porque ela confirmaria algo que nós gostaríamos que fosse verdade. A mentira está presente. Não é um problema que está distante de nós. E é justamente nesse ponto que o Salmo 120 começa a falar ao nosso coração. Antes de tratar das dores do caminho, antes de falar sobre as dificuldades da peregrinação, o salmista exprime aqui um grito de socorro ao Senhor, porque ele se encontra já em meio a gente mentirosa, em meio a gente enganosa. Ele nos mostra aqui que quando nós estamos cercados por lábios mentirosos, por línguas enganadoras, a solução não está na vingança. A solução não está em realizar a nossa própria defesa. A solução para o problema não está no desespero. Não está em contradizer a princípio, ou diretamente, ou com mais mentiras e enganos, aquilo que nós sabemos que não é verdade. O salmista nos mostra a forma correta de agir diante das mentiras, diante do engano. Nós buscamos, ou devemos buscar, ao Senhor. O nosso socorro não está nas nossas próprias capacidades. O nosso socorro não está na possibilidade que nós temos de defender a nós mesmos. O nosso socorro está no Senhor, Ele que é o Deus da verdade, o Deus que ouve o nosso clamor. E então o Salmo 120 nos ensina como lidar de maneira correta com a mentira, com o engano, com a falsidade. E hoje eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: quando tudo é mentira e engano. É impossível que tudo ao nosso redor seja mentira e engano. Mas existem momentos na vida em que nós nos sentimos assim, como se nada ao nosso redor fosse verdadeiro, como se ninguém ao nosso lado buscasse a paz. E a pergunta é: como nós vamos viver nesses dias? Como podemos viver em meio a circunstâncias como essas? E nós olharemos aqui para o Salmo, de maneira muito natural, seguindo o fluxo do texto, olhando para a experiência do salmista, buscando então a forma de aplicar esse texto à nossa própria vida. E eu peço que você olhe comigo novamente para o texto, verso de número 1. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Existem muitas circunstâncias que podem nos levar a buscar a Deus, né? Tem pessoas que, quando são muito abençoadas, oram ao Senhor. Elas buscam ao Senhor em louvor e em gratidão. Tem pessoas que, quando estão num momento de grande alegria, quando se formam na faculdade, quando um filho nasce, quando ela consegue trocar de carro ou comprar uma casa, ela busca ao Senhor para bendizer o seu nome. Agora, existem pouquíssimas emoções que possam nos fazer buscar a Deus com tanta intensidade quanto a angústia e o sofrimento. Poucas coisas nos levam tão próximos de Deus quanto a dor, quanto o medo. Existe até uma frase muito interessante que diz o seguinte: não existe ateu quando o avião balança. Na hora do sufoco, na hora do desespero, até mesmo aqueles que dizem não crer em nada, buscam auxílio, buscam refúgio em algo que seja exterior a eles. O salmista não é ateu, longe disso. Ele faz parte do povo da aliança, ele crê no Senhor. Isso fica evidente já pela forma como ele trata o problema. E então ele diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Em tempos de dificuldade, o que o salmista faz? Ele busca ao Senhor. Em circunstâncias normais, nós oramos e pedimos ajuda. Agora, quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos angustiados, quando nós respiramos ameaças de morte, quando estamos em circunstâncias muito dolorosas, o pedido simples parece que não resolve. E o que nós fazemos? Nós clamamos. O que é um clamor? É um pedido com intensidade, é um pedido com urgência. É um grito da nossa alma como se ela dissesse: Deus, me salve agora, porque senão eu morro. Me ajude, venha ao meu resgate. Não existe mais saída. Eu estou no fundo do poço. O clamor é isso, é esse pedido com urgência, com intensidade.
E o salmista deixa claro para nós aqui que a sua busca pelo Senhor, o seu clamor ao Senhor, se deu aqui, naquilo que motiva a escrita desse salmo, em um momento de angústia. Ele está angustiado. E este é um sentimento que é comum a todos nós. Eventualmente nós nos sentimos assim, oprimidos, em dor, em sofrimento. Na experiência do salmista, ele busca a Deus. E qual é o resultado disso? O Senhor o ouve. Mas ele o busca por causa da angústia. E o que promove esse sentimento tão desagradável no salmista? Olhe para o verso 2. Senhor, essa é a oração do salmista. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que faz o salmista buscar o auxílio de Deus é a angústia provocada no seu coração, porque ele vive no meio de gente falsa, gente que ama a mentira, gente que empresta o seu corpo ao pecado e faz dos seus lábios um instrumento do engano. Veja, a língua é perigosa. A língua é perigosa. Ela pode ser usada para o bem, mas ela pode ser usada para o mal. E ela pode ser usada para o mal de diversas formas. E aqui o salmista nos mostra duas dessas formas. A língua pode ser usada para o mal para propagar mentiras, falando falsamente. Ou ela pode ser usada para o mal, promovendo o engano, por meio de armadilhas, por meio de subterfúgios, por meio de sutilezas que têm a intenção de ludibriar, de levar uma pessoa ao engano, ao erro. E eu acredito que todos nós que estamos presentes aqui hoje já tivemos em algum momento que lidar com as consequências da mentira e do engano. Todos nós, em algum momento da vida, já precisamos lidar com essas coisas. E nós entendemos que as consequências da mentira e do engano podem ser profundamente dolorosas. Ao contrário do que se pensa, uma mentira que é dita muitas vezes não se torna uma verdade. Mas tanto mais quanto uma mentira for repetida, maior será o seu alcance, maior serão as consequências dela. O engano, por sua vez, pode nos conduzir a tomar decisões equivocadas. E às vezes essas decisões, elas também podem ter consequências que são irreversíveis. A mentira e o engano destroem reputações, fragilizam casamentos, dividem igrejas, prejudicam carreiras. E em casos extremos, mentira e engano matam. No ano de 2020, um professor francês, ele foi assassinado por um terrorista, porque uma aluna que não estava presente na aula dele disse que ele havia feito uma chacota contra Maomé. Ele foi procurado e foi morto por causa de uma mentira, por causa do engano. Mas às vezes nós normalizamos a coisa. É só uma mentirinha. Nós passamos um verniz de moral e bons costumes na mentira e no engano. É a mentirinha do gasto. Não tem problema. Tem. E o salmista aqui, se vendo em meio a pessoas enganadoras, mentirosas, tem a reação que é a mais lógica e a mais humana possível. Ele pede ao Senhor que o livre. Quando nós estamos em grande dor, em grande dificuldade, a nossa oração é essa: Senhor, me tira daqui, me resgata daqui. E nós devemos, de fato, buscar o Senhor em todas as circunstâncias. A Escritura nos ensina a levar ao Senhor as nossas angústias, as nossas ansiedades, para que possamos encontrar nele a paz que excede todo o entendimento. Mas veja, nós temos a certeza da resposta do Senhor, mas essa resposta nem sempre é da forma como nós gostaríamos. Deus nem sempre nos responde da forma como nós esperamos que Ele nos responda. Nem sempre Deus vai nos tirar da situação que nos causa angústia. Ele vai nos ouvir e Ele vai nos atender. Ele vai nos responder, mas a resposta nem sempre é aquela que nós desejamos. E quando nós olhamos para o restante do Salmo, nós temos a certeza de que Deus atendeu o salmista, porque ele disse lá no verso 1,
mas ele não retirou o salmista do meio desse povo. Mas há algo interessante aqui. Embora Deus não tenha retirado o salmista do meio desse povo mentiroso, enganador, nós percebemos que Deus trouxe a ele o conforto, o sustento e a certeza da sua ação, porque quase que imediatamente após a sua oração, ele começa a olhar para o problema de uma forma diferente. Ele parte de um pedido de socorro: Senhor, me resgate. E agora, a partir do verso 3, ele caminha em direção ao refúgio, à esperança, no socorro que vem do Senhor. Olhe para o verso 3. Que te será dado? Ou o que te será acrescentado, língua enganadora? Este verso aqui, que é uma pergunta, ele funciona de uma maneira dupla. Né? O salmista, ele está pregando ao seu próprio coração. Mas essas palavras também servem como uma advertência para aqueles que mentem, para aqueles que são enganadores. O mundo no qual nós estamos é o mundo de Deus. E sabe o que acontece neste mundo de Deus? Tudo está sob o olhar atento do Senhor. Davi, no Salmo de número 11, nos diz que Deus dos céus sonda os filhos dos homens. Os seus olhos estão abertos. Deus conhece as nossas ações, mas Ele conhece as motivações do nosso coração. Ele conhece as nossas palavras e Ele conhece os nossos motivos. E aqui o salmista faz algo muito interessante. Ele faz um exercício de lógica. Ele diz o seguinte: qual é o ganho daqueles que falam a mentira? O que será que os enganadores vão receber em troca por causa dos seus pecados? Por que nós dizemos que aqui ele começa a vislumbrar o conforto e a esperar o auxílio de Deus? Porque ele conhece ao Senhor. E essa pergunta aqui revela o seu coração. É como se o salmista estivesse pensando o seguinte: se Deus vê todas as coisas, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é amoroso, Ele deixará que os seus servos sejam vítimas para sempre daqueles que mentem? Será que Deus ele não está olhando por aqueles que são enganados? Será que Deus vai deixar os mentirosos, os enganadores impunes? É isso que o salmista está questionando agora. Será que haverá retribuição para os pecados? Será que aqueles que matam, será que aqueles que enganam, aqueles que mentem, eles sairão ilesos? O que Deus fará? E essa parece uma pergunta dura, mas é uma pergunta que nós fazemos também. De uma maneira diferente, mas com o mesmo sentido. Qual de nós nunca questionou o Senhor? Senhor, até quando? Senhor, por quê? E não necessariamente essa pergunta demonstra falta de fé, não. O salmista ele começa a olhar para o Senhor, aguardando dele o socorro. E a resposta para a pergunta vem no verso 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. A Escritura usa muitas metáforas para falar a respeito da língua. E muitas dessas metáforas mostram o potencial destrutivo dela. Se você pegar, por exemplo, Jeremias 9, o profeta diz que a língua dos homens é como uma flecha mortífera que fala engano. Se você pegar Salomão, lá em Provérbios, ele vai falar que o homem que levanta um falso testemunho é como uma espada e como uma flecha aguda. Se você vai lá na epístola de Tiago, Tiago vai falar que a língua é mal incontido, que não apenas põe em chamas toda a existência humana, mas ela mesma é posta em chamas pelo inferno. E agora que o salmista afirma que as línguas mentirosas e enganadoras receberão como o pago por seus atos setas agudas e brasas vivas. Nós temos um ditado da nossa língua que diz o seguinte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá? Esse aforismo popular, ele ilustra algo que nós conhecemos como justiça retributiva de Deus.
O que é a justiça retributiva de Deus? É a ação por meio da qual o Senhor faz com que os ímpios sofram as consequências dos seus próprios atos. Aqui se faz, aqui se paga. É mais ou menos essa a ideia. Muito embora nem sempre se pague aqui o que se faz aqui, né? A justiça de Deus nem sempre vem no tempo presente. Às vezes ela vem no porvir, mas ela vem. Em muitos lugares na Escritura nós vamos ver Deus retribuindo os pecadores por seus pecados de maneira muito específica. Aqueles que cavam armadilhas para os outros acabam caindo nessas próprias armadilhas. Aqueles que são dados à violência se tornam alvos dessa mesma violência. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Quando o salmista diz que o pagamento dos mentirosos será a seta aguda do valente, as brasas de zimbro, ele está falando de destruição. Ele está falando de uma consequência que é equivalente às suas próprias ações. Se a língua mentirosa é como uma flecha que mata, estas pessoas receberão a mesma coisa como pagamento. A ruína que elas propagam com suas bocas é a ruína que se abaterá sobre elas. Então, se com a língua os homens ferem, matam, destroem, enganam, eles receberão no tempo oportuno o julgamento do Senhor, que será um julgamento equivalente àquilo que eles fizeram. Eles não permanecerão impunes. Há um julgamento. E Deus, que é o reto juiz, virá então para os mentirosos e para os caluniadores. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar uma resposta adequada, que seja equiparada à ofensa deles. Eles receberão o castigo pelos seus próprios atos. Agora, não existe uma indicação de quando isso vai acontecer. Nós não sabemos quando o homem mau será, então, retribuído pelo Senhor. Nós não sabemos. Isso pode acontecer agora, mas pode acontecer somente na eternidade. Agora, seja qual for o caso, nós temos aqui uma advertência muito forte quanto ao fato de que Deus não deixa os pecados impunes. E essa certeza é para nós também um estímulo revigorante. Em qual sentido? No sentido de que nós podemos descansar e confiar no Senhor. Porque Ele mesmo vai tomar vingança em favor do seu povo. Nós não precisamos nos preocupar em estabelecer uma justiça que seja própria. Nós não precisamos nos preocupar em vingar a nós mesmos. Nós não precisamos buscar um auxílio que seja exterior ao Senhor. Confiamos no Senhor, porque no tempo oportuno Ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Mas a certeza do juízo do Senhor não retira o peso do sofrimento. Nos ajuda a lidar com o sofrimento, sim, mas não retira o sofrimento. A Escritura, ela não tapa o sol com a peneira. Ela não nega a realidade. Embora nós saibamos que Deus é o nosso socorro, que Deus é o nosso auxílio, em circunstâncias como essa, em ambientes como esses, nós sofremos. Por mais que saibamos que Deus é o nosso socorro, que Ele é o nosso auxílio, que Ele tomará vingança em nosso favor, quando nós somos enredados em meio de gente mentirosa e somos alvos da mentira, nós sofremos. E nós vemos isso aqui no salmista. Ele confia no Senhor. Ele espera pelo juízo do Senhor. Mas ele ainda sente a dor do pecado de outras pessoas contra ele. Olhe para o verso 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito em tendas de Quedar. Embora a Escritura garanta para nós a retribuição do Senhor contra os maus, ela não ignora e ela não minimiza o fato de que nós vamos sofrer. A Escritura não ignora o fato de que o pecado cometido contra nós, as mentiras levantadas contra nós, o engano que às vezes se abate sobre a nossa vida, afeta a nossa existência de uma maneira muito importante. E veja, se nós tomamos o verso de número 2 e o verso de número 5, juntamente, nós temos uma visão clara do sofrimento do salmista. Veja, ele está clamando ao Senhor por socorro, por angústia, dizendo que está entre lábios mentirosos, e agora no verso 5 ele diz que se sente como um peregrino.
E ele faz menção aqui a duas terras que são distantes de Israel. A terra de Meseque está ao norte de Israel. Era uma região habitada pelos descendentes dos filhos de Jafé, tá? Lá o filho de Noé, aquele filho de Noé. Então, esse pessoal habitava numa terra ao norte de Israel, longe de Israel. O salmista diz: eu estou peregrinando em Meseque. E depois ele faz uma menção às tendas de Quedar. Essas tendas de Quedar aqui é uma referência a um povo nômade que é descendente de Ismael, que vivia ao sul de Jerusalém, onde hoje provavelmente seria a região da Arábia. Então, o que o salmista está falando é o seguinte: eu estou entre gente mentirosa, entre gente que ama a violência, entre gente que é enganadora, e eu me sinto como peregrino. É como se eu vivesse todos os meus dias, não em Israel, como se eu estivesse em Meseque. É como se eu estivesse lá entre as tendas de Quedar, mas não no meio do meu próprio povo. A sensação que ele tem é essa. Ele está em um ambiente hostil, ele está deslocado, ele está constantemente cercado por gente que não é o seu povo, por gente que é mentirosa, por gente que é enganadora. E não dá para negar que viver assim traz um peso sobre a vida, traz um peso sobre o coração. Não dá para negar que o exílio causa dor, né? A gente vê aí alguns poemas que falam sobre o exílio. Existe sempre essa sensação de deslocamento, a sensação de querer voltar para casa, de estar num lugar que é meu. E o salmista, no meio do seu povo, se sente exilado. Porque, embora ele seja fiel ao Senhor e, portanto, ele busque a paz, ele está no meio de gente que não quer isso. Os seus vizinhos, os seus compatriotas não desejam a mesma coisa e por isso ele sofre. Ele está em constante oposição. Olhe para o verso 6. Já há tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. Nós não sabemos aqui quem são esses homens que proferem as mentiras, que propagam o engano. Nós não sabemos quem são as pessoas contra as quais o salmista se queixa. João Calvino, explicando o texto, ele diz o seguinte: Meseque e Quedar aqui funcionam como uma caracterização dos próprios israelitas que se degeneraram, que abandonaram o seu compromisso com Deus e se tornaram maus, se tornaram mentirosos, se tornaram enganadores. Eles eram israelitas no nome, mas não eram a semente de Israel. Eles eram povo de Deus em tese, mas na prática não eram. E de fato essa é uma possibilidade. Agora, seja quem essas pessoas, ou independentemente de quem essas pessoas sejam, israelitas ou não, um fato é certo. Segundo o texto, eles odeiam a paz. Eles promovem a paz. Eles não promovem a paz. Veja, nós já falamos sobre isso agora há pouco. A língua maldizente e enganadora, ela é perigosa, ela é destrutiva. Ela tem um potencial maligno. E, às vezes, o simples ato de falar é uma forma de fazer guerra. É uma forma de destruir a paz. Às vezes, com palavras, é possível que alguém produza grandes prejuízos, seja responsável por muitos males. Com a palavra, nós podemos destruir a paz. Para causar o mal, para fazer guerras, nós não precisamos sempre de canhões, de tanques, de exércitos. Às vezes tudo que é necessário para destruir a paz, às vezes tudo que é necessário para causar grande prejuízo a uma pessoa, é só uma língua pronta para destilar veneno. E um ou dois corações que estejam aptos a sorver essa pessoa. É só isso que é necessário. E o salmista se encontra no meio de gente assim. E então ele chega ao verso 7, concluindo o seu clamor a Deus: eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra.
Mais uma vez nós vemos que a angústia mencionada lá no verso 1, ela é justificada. Ela é justificada porque nós vemos aquilo que o salmista vive na prática, no ambiente que ele está. Perceba a tamanha diferença que existe entre o servo de Deus e o ímpio. O servo de Deus, ele está em uma esfera de domínio diferente do ímpio. Justos e ímpios vivem em reinos diferentes, sob o senhorio de líderes diferentes. O pai da mentira, a Escritura diz, é o próprio diabo, que foi mentiroso e homicida desde o princípio. Portanto, aqueles que vivem na mentira e que são afeitos à mentira, eles se parecem com o diabo, que é o seu pai. Agora, os justos, aqueles que fazem parte do povo de Deus e que pertencem ao Senhor, buscam a paz, ou pelo menos deveriam, né? Palavras do Senhor Jesus, bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que são do Senhor, de fato, são pela paz, porque Deus é o Deus da paz. E os seus filhos se parecem com Ele. Então, faz sentido que o salmista se sinta forasteiro. Faz sentido que ele se sinta deslocado entre essas pessoas, porque na prática eles são incompatíveis. Eles não combinam. Ele busca a paz. Os seus vizinhos, com a sua língua mentirosa e enganadora, preferem a guerra. E viver assim é cansativo. É difícil. É dolorido. E, embora a gente não veja esse clamor lá do versículo 1 sendo repetido a rigor aqui no restante do Salmo, embora nós não vejamos o pedido por livramento ser refeito novamente, mas apenas no verso 2, apesar disso nós vemos que o verso 2, ele ecoa até o fim do Salmo. O salmista está constantemente buscando o auxílio do Senhor, porque ele tem sofrido com a mentira e com o engano daqueles que estão ao seu redor. De maneira que todo o salmo, então, constitui um intenso anseio, um intenso pedido por livramento. E demonstra também a esperança de que esse livramento não vem de nenhuma outra fonte, mas do Senhor. O salmista, em grande angústia, ele buscou o auxílio de Deus. Vivendo em meio a gente mentirosa, enganadora, falsa, gente que abre a sua boca para maldade, ele aguardou o livramento que só podia vir do Senhor. E então nós voltamos os nossos olhos para o tema da nossa reflexão novamente. Quando tudo é mentira e engano. E então nós fazemos uma pergunta importante. Como nós viveremos em um mundo no qual há momentos em que tudo parece mentira e engano? Se nós paramos para avaliar criteriosamente o nosso tempo, nosso contexto cultural, nós vamos perceber que esse texto ele é muito pertinente para os nossos dias. Todos nós precisamos lidar com as consequências da língua fraudulenta. É difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tenha sido alvo de alguma mentira, de alguma fofoca, de alguma perseguição que foi iniciada com acusações falsas, com suspeitas infundadas. Todos nós conhecemos alguém que já sofreu com isso. Talvez nós já tenhamos sofrido com isso. Isso acontece no trabalho, acontece na família, acontece na faculdade. E quando nós consideramos isso, nós percebemos que o texto sagrado ele não está tão distante de nós. E sabe qual que é a nossa primeira reação? Nós nos identificamos com o salmista. A gente olha para o salmo e às vezes a gente fala, nossa, eu sou esse salmista. Olha, eu estou vivendo no meio de gente que é gente enganadora. Eu estou sofrendo com a mentira das pessoas. Eu estou sofrendo com as línguas maldizentes lá no meu trabalho. Eu estou sofrendo com as pessoas que falam demais lá dentro da minha própria família. E aí quase sempre nós firmamos uma posição e admitimos o quê? Nós somos os inocentes. Somos os difamados. Somos os enganados por pessoas que são más, por gente traiçoeira, por gente que quer me prejudicar. E sim, às vezes nós estamos nesse lugar. Mas nós não podemos deixar de considerar um fato importante. Nem sempre nós somos o polo passivo. Nem sempre nós somos os enganados. Nem sempre nós somos os caluniados. Nem sempre nós somos aqueles contra quem os outros levantam mentiras. Às vezes nós somos os mentirosos.
Às vezes nós somos os enganadores. Às vezes nós somos os caluniadores. O que por si só já é uma contradição. Porque um servo de Deus sendo mentiroso é uma contradição ambulante. Mas às vezes nós nos colocamos neste lugar. Isso acontece, meus irmãos, de forma muito mais simples e mais sutil do que nós imaginamos, tá? Nós nos tornamos mentirosos e enganadores quando nós assumimos aquele compromisso que nós não temos a mínima intenção de cumprir. Quando nós afirmamos algo sobre o que nós não temos certeza. Quando nós influenciamos pessoas a tomar decisões por uma percepção falseada da realidade. Mentirosos. Nós nos tornamos enganadores quando nós dissimulamos as nossas palavras e dizemos uma coisa querendo falar outra. E depois a gente ainda se justifica, né? Não, não foi isso que eu disse. Você não entendeu o que eu quis dizer. Não é assim. Talvez você nem perceba. Mas às vezes nós agimos assim. E esse tipo de comportamento tem consequências muito sérias. Então a questão que é levantada a princípio, como nós vamos viver neste mundo onde as coisas são mentira, engano, ela é de fato muito pertinente. E eu quero responder essa questão fazendo algumas aplicações para a sua vida. Vivemos em um mundo onde as pessoas são afeitas à mentira, onde o engano está sempre presente. E o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos olhar para o texto do Salmo 120 e encontrar aqui uma advertência muito séria. Sabe para quê? Para que nós aprendamos a cuidar da nossa língua. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que não seja boa para edificação. Cuidemos da nossa língua. Tiago nos ensina que a língua é humanamente incontrolável. Ela é o próprio mal incontido. Está carregada de veneno. Ela não apenas incendeia tudo ao redor, mas ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Um servo de Deus mentiroso é uma contradição. Sabe por quê? Assim como as trevas não combinam com a luz, assim como a piedade não combina com a mentira, a vida justa e o engano também são incompatíveis. O texto nos diz que aqueles que são dados à mentira receberão o pagamento do Senhor. Então estejamos atentos. Nós temos uma tendência de nos equipararmos ao salmista, somos parecidos com ele, temos sofrido, mas às vezes nós somos os enganadores e os mentirosos. Se temos mentido, se temos enganado, devemos abandonar essas práticas e viver a verdade. Agora, se nós temos sofrido com a mentira, se temos sofrido com o engano, se temos sofrido com o pecado de outras pessoas, o texto nos traz conforto. E mais do que isso, ele nos ensina a como lidar com essas questões. Muitas pessoas, quando se tornam alvos de campanha de difamação, de palavras caluniadoras, de palavras enganadoras, elas ficam imediatamente iradas. Elas tentam resolver a situação com as suas próprias mãos. E sabe, a Escritura nos diz que um abismo chama outro abismo. E pecado não se resolve com pecado. A mentira não se resolve com mais mentira. Palavras caluniadoras não são vencidas com mais calúnia. Uma língua mentirosa e enganadora não é vencida por uma língua que é mais mentirosa e mais enganadora. E quando nós tentamos resolver as coisas da nossa própria maneira, nós só pioramos o problema. Sabe o que nós devemos fazer? Fazer o que o salmista faz. Buscar o Senhor. Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso Deus. Nós não cremos que Deus é o justo juiz? Então por que nós temos a vontade de fazer o julgamento com as próprias mãos? Nós não cremos que Deus é o nosso socorro e o nosso auxílio? Então por que nós tentamos ser o nosso próprio socorro e o nosso próprio auxílio? Devemos entender que não compete a nós promover qualquer vingança. Nós devemos buscar a boa mão do Senhor, apresentar a Ele as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos e aguardar pelo socorro. Como viver em meio a gente que com a sua língua promove a guerra, sendo defensores e promotores da paz? O próprio texto deixa claro que os mentirosos
que os enganadores que amam a guerra, que oprimem os justos sem motivo, receberão como retribuição as flechas agudas do valente. O que o salmista está falando aqui é que os maus serão vítimas da sua própria maldade. Elas receberão a própria maldade como pagamento. Elas serão destruídas por algo semelhante. Embora seja difícil lidar com a mentira, com a injúria, com as calúnias, com a difamação, nós não temos, irmãos, qualquer liberdade para deixar de lado a paz. Nós não temos qualquer abertura para que nos tornemos belicosos, irados, grosseiros. Assim como o salmista afirma a respeito de si, naquilo que depender de nós, nós devemos ser promotores da paz, retribuindo o mal com o mal. Não, retribuindo o mal com o bem. É assim que seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. Talvez as conclusões a que o texto nos leva não sejam aquelas que você deseja. Esses dias para trás eu vi um vídeo muito interessante na internet. O rapaz falando assim, é muito injusto. A vida é muito injusta. E o outro pergunta, por quê? Davi podia resolver as coisas na pedrada, mas eu tenho que amar o meu inimigo. É mais ou menos isso. Devemos amar aqueles que nos perseguem. Devemos amar os nossos inimigos. Porque nós estamos diante do exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Difícil, não é? E aí o texto ele não nos leva a uma conclusão que nós gostaríamos. Nós queremos resolver as coisas, queremos uma solução rápida. E o texto nos ensina a esperar pelo Senhor. Mas não apenas esperar de qualquer forma. Esperar pelo Senhor, retribuindo o mal com o bem, promovendo a paz. E humanamente falando, principalmente no nosso tempo, parece bobeira. Cuidar da língua, cuidar daquilo que eu falo, quando eu estou no meio de pessoas que não se importam com isso. Parece fraqueza ser promotor da paz no meio de gente que ama a guerra. Mas na prática, meus irmãos, isso não é nem fraqueza, nem bobeira. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Nós estamos, na verdade, diante de um padrão moral e ético elevadíssimo, padrão de Cristo. Jesus encarnou perfeitamente tudo que o Salmo 120 diz. Oprimido e afligido, ele não abriu a boca. Recebendo insultos, ele não revidou. Sofrendo, ele não fez ameaças. Crucificado, sem que houvesse cometido crime algum, ele não desejou o mal, mas ele intercedeu pelos seus executores. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Cristo em tudo se entregou a Deus, que é aquele que julga com verdadeira justiça. E se de fato nós somos de Cristo, devemos viver como ele viveu. Mesmo que ao nosso lado tudo seja mentira e engano. O Senhor possa abençoar as nossas vidas e aplicar a sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações a fim de que sejamos sempre edificados e guardados, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.